Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Reto, um podcast para a gente falar da sua saúde, sem tabu, sem vergonha e sem preconceito. Meu nome é Suiane Lopes, sou coloproctologista e hoje a gente vai receber aqui o meu amigo de verdade, Nélio Souto, para ser a voz do povo e perguntar o que vocês querem saber. Hoje eu sou a voz do povo. É isso aí. Suiane, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, é uma honra para mim, tá? E principalmente para falar de um assunto que eu acho que é uma prestação de serviço, né? Falar de saúde, principalmente sem tabu, né? Sem pudor, como você bem disse. Eu acho que isso é uma prestação de serviço, acho que o povo precisa disso. Então vamos lá, o que você quer saber? Eu queria que a gente começasse falando sobre... eu reuni aqui algumas questões que eu acho que representam dúvidas de muita gente. E, como você bem disse, são assuntos que às vezes as pessoas não têm liberdade, não se sentem à vontade para falar. Uhum. Então, eu queria começar por um desses assuntos, que é, por exemplo, a hora de fazer cocô. Vou começar pelo básico. Pelo arroz com feijão. Pelo arroz com feijão. Suiane, muita gente sente às vezes um desconforto, uma dorzinha na hora de fazer cocô e leva isso, sabe, não dá importância talvez a isso. Então, eu queria que você trouxesse, né? O básico é normal sentir uma dorzinha, fazer um certo esforço, ou fazer o cocô é um processo natural ali que não tem que ter dor, não tem que ter força. Como é que funciona? Nélio, assim, o evacuar, fazer cocô tem que ser agradável, tem que ser uma coisa satisfatória, você tem que sair do banheiro feliz, você tem que sair do banheiro realizado, tipo, nossa, eu fui ali e eu saí melhor do que eu entrei. Então, essa sensação de você sair do banheiro pior do que você entrou, tá errado. Então, não é pra doer, não é pra sangrar, não é pra incomodar, não pode ser difícil, entendeu? Uhum. Precisa ser uma coisa natural, precisa ser uma coisa que você faz todos os dias, ou quase todos os dias, se tiver tudo bem. Então, não pode causar um sofrimento. Então, a gente tem que parar de normalizar o sofrimento. A gente se coloca numa situação, não só na hora de ir ao banheiro, mas em várias situações da vida, como se sofrer fosse o normal. Como se sofrer fosse esperado e como se você fosse forte por sofrer. E a gente não tem que sofrer pra nada, nem pra fazer cocô. Então não pode doer, não pode sangrar, não pode incomodar, não pode ficar aquela sensação, nossa, parece que não foi tudo, sabe? Uhum. Fui, dali meia hora, tenho que ir de novo. Não dá, isso tá errado. Uhum. E aí, pegando um gancho nisso, tem uma outra questão também que é a regularidade, a quantidade de vezes que a gente vai ao banheiro. Inclusive, tem gente que toma aí, né, uns comprimidinhos, às vezes para regular, tem gente que tem o intestino preso. Então, assim, quanto tempo eu preciso ficar sem ir ao banheiro para isso ser considerado intestino preso? E o que é... Eu sei que é complicado, porque cada um, né? Uhum. Mas o que está dentro do natural ou esperado, em quantidade? Tem um padrão, assim, que a gente espera, que não precisa ser todo dia. Vamos começar por aí. Tem gente que acha assim, eu tenho que ir no banheiro todos os dias. E não precisa ser assim. A gente considera uma frequência normal, no mínimo 3 vezes por semana, até 3 vezes ao dia. Mais que 3 vezes ao dia também, em geral, vai exigir alguma investigação, menos que 3 vezes por semana também. Então, o que eu converso muito com o paciente é dia sim, dia não. Pelo menos. Menos do que isso, a gente já vai considerar um intestino preso. Só que, além de pensar na frequência, eu preciso pensar na qualidade. Então, tem gente que até faz cocô todo dia, mas faz uma bolinha desse tamanho, ressecada, dura, com muito esforço, também não é interessante. Então, além de ter uma frequência adequada, eu preciso ter uma qualidade, que é aquele cocô macio, sem esforço, sem sofrimento, entendeu? Entendi. E eu quero até aproveitar porque tive a oportunidade de estar com você, né, em outro momento, e nesse momento, inclusive, você falava sobre a regularidade e o Cris, quero mandar um abraço, vou falar só Cris, tá, Cris, para não falar seu nome todo. Ele trouxe uma questão que eu achei curiosa também. Ele disse que ele acorda durante a madrugada para fazer cocô. Isso não parece um comportamento muito natural, né? Isso te soa digno de uma investigação mais profunda? Ou existe... Não, né? Tem pacientes que acordam de madrugada, assim como você acorda para fazer xixi, acorda para fazer cocô. Acontece isso? Não acontece. Assim, claro que em determinados momentos da vida, de forma passageira, isso pode acontecer. Às vezes numa infecção intestinal que você está passando ali, numa gastroenterite. Ocasionalmente, se você tiver, por exemplo, às vezes uma crise até de ansiedade, que a gente sabe que vai impactar muito no intestino. Então, como uma coisa transitória, 1 dia, 2 dias, isso às vezes pode acontecer sem a necessidade de uma investigação, tá?
Mas se esse é um sintoma persistente, o que eu chamo de persistente? Acontece no mínimo 2 vezes por semana, há mais de 2 semanas consecutivas, em geral carece de uma investigação. Não dá para você achar que ir ao banheiro para fazer cocô todos os dias é normal, porque não é. Você tem que ter a capacidade de preservar, de guardar as suas fezes por algumas horas, entendeu? E não é esperado que você acorde à noite para fazer cocô. Diferente do xixi, que uma quantidade, uma frequência pequena é normal, também não é normal fazer xixi 5 vezes à noite, tá, gente? Mas de vez em quando, uma vez é normal, o cocô não. Então, se for um sintoma transitório, essa semana aconteceu, tudo bem, vamos observar. Agora não, tem 6 meses que eu acordo quase todas as noites. Eu preciso investigar isso sim. Boa. Bom, e vamos falar de um assunto que dentro da saúde íntima ali, vou chamar assim, talvez seja um dos assuntos mais populares ou mais dentro desse lugar que disso a gente fala, que são as hemorroidas. Então, vamos entender um pouquinho o que causa, existe uma causa, algo que pode provocar a hemorroida? De onde vem essa causa? E uma curiosidade aí minha particular, tem uma incidência maior em homens ou mulheres ou a partir de uma certa idade? Como é que é, assim, como é que a gente radiografa, assim, mais ou menos as hemorroidas nesse sentido? A gente pensa o seguinte, todo mundo vai ter ali no ânus vasos sanguíneos que são normais. Qualquer pessoa vai ter. A hemorroida é quando a gente tem uma dilatação disso. E a dilatação pode acontecer por vários fatores, tá? Ela é mais comum à medida que a gente vai envelhecendo. Então, por exemplo, em criança é extremamente rara a ocorrência de hemorroida. Não é uma coisa que eu vou pensar em crianças geralmente. É mais comum na vida adulta e muito mais comum nos idosos. E está associado a vários fatores. Esforço evacuatório muito grande, né? Então, muita força para fazer cocô, muito tempo no vaso sanitário, ou porque a pessoa é constipada, ou por aquele péssimo hábito de levar o celular para o banheiro. E aí tem gente que às vezes já terminou de fazer o que tinha que fazer e fica ali 30, 40 minutos porque está usando aplicativo de mensagem, enfim, isso é muito ruim. Obesidade, então tudo que aumenta a pressão intraabdominal pode fazer isso. Então gordura dentro da barriga leva a isso. Gravidez também pode levar a hemorroida. Então assim, até 30% das grávidas vão ter sintoma de hemorroida durante a gestação. Porque é esperado, é comum que isso aconteça, né? Fatores genéticos, então tem algumas famílias que têm uma predominância maior disso, dietas muito pobres em fibras, muito rica em carne vermelha, tem alguns fatores que vão contribuir para isso, entendeu? Mas sim, é muito mais comum na pessoa idosa. Acontece tanto em homem quanto em mulher, mas tem esse momento da vida que a mulher gestante, aí nessa fase da vida é muito mais comum. E é doloroso? Sente dor? Além de um incômodo de fazer cocô e aquilo, né, sentir alguma dor, alguma coisa assim, eu digo assim, é uma coisa que muita gente consegue, por exemplo, tô com vergonha de ir no médico, então vou conviver com isso. É possível conviver? Incomoda? Pode se agravar? Não se deve conviver. É aquilo que a gente falou no início, a gente tem que parar de normalizar o desconforto, né? Mas a hemorroida, ela nem sempre causa dor, tá? Porque a gente tem mais de um tipo de hemorroida. A gente tem as hemorroidas que são mais para dentro do ânus, vamos dizer assim, que são as hemorroidas internas, e as hemorroidas que são mais para fora, que são as hemorroidas externas. Essas externas têm uma característica de dor mais importante. Sim. Já as internas não, elas não doem, elas vão dar outros sintomas. Elas vão sair ali do ânus na hora de fazer o cocô, elas vão causar sangramento, elas podem causar uma sensação de peso, uma alteração na aparência ali do ânus. Mas dor não é a principal característica das hemorroidas internas, entendeu? Agora, a pessoa pode conviver com a hemorroida, se ela for uma hemorroida pequena, que não causa nenhum desse tipo de desconforto. Às vezes o paciente foi na consulta por um outro motivo e descobriu que tinha uma hemorroida muito inicial. Ele pode conviver com isso? Ele até pode. O que eu explico para o paciente é, quanto mais tempo para passar, maior a chance disso crescer, de aumentar e mais complexo ser o tratamento, né? Então, quanto antes eu trato, quanto menor a hemorroida que eu trato, mais fácil de resolver, mais recursos eu vou ter para resolver aquilo, entendeu? Com um tratamento menos complexo, menos invasivo. Então, assim, quanto antes tratar é sempre melhor. E é uma situação de emergência, por exemplo, sei lá, eu nunca fui ao médico e de repente ela sai, por exemplo, estou em casa e acontece ela sai. É uma situação de correr para uma emergência? Como é que isso é tratado? É uma cirurgia? Pode ou não ser uma situação de emergência, que aí depende. Tem várias formas pelas quais uma hemorroida pode complicar, tá? Ela sair e voltar, por exemplo, não é uma emergência. Isso aí vai ser tratado ambulatorialmente. Você vai marcar uma consulta, vai ser avaliado pelo seu médico. Mas às vezes ela sai e fica tão para fora que ela
passe por uma situação que a gente chama de estrangulamento. Então imagina, você fez o cocô ali, a hemorroida saiu, ficou pendurada. Seu ânus fecha e aquilo não consegue voltar. E tá preso ali como se fosse um garrote. Então aquilo vai inchar, vai doer, pode ter isquemia, ou seja, deixa de chegar sangue ali, aquilo pode evoluir para necrose. Então, às vezes, pode ser uma emergência, sim. E aí você pode precisar procurar um pronto-socorro para drenar. Mas aí, essa decisão, o paciente não consegue tomar, ele não sabe. Então, a sugestão é, dor anal, procure avaliação médica o quanto antes. Porque pode ser uma dor anal de uma hemorroida complicada, pode ser uma dor anal de uma hemorroida não complicada, mas pode ser um abscesso, por exemplo, que é uma emergência cirúrgica, e que para o paciente, às vezes, o sintoma vai ser o mesmo. Está inchado e está doendo. Então não dá para o paciente diferenciar isso com autoexame em casa, entendeu? Bom, você começou essa conversa nossa falando sobre a tua atuação como coloproctologista. Uma curiosidade também minha, acredito que de muita gente. Dentro do SUS, existe um fluxo que pouco provável que eu consiga chegar a um especialista como um coloprocto diretamente. Então eu vou ali, né, a um clínico por conta de uma demanda e ele encaminha. No plano de saúde ou no particular, possivelmente eu já teria acesso a esse especialista. Então eu vou voltar lá no início da sua apresentação. Quando eu procuro um coloprocto, eu preciso ir a um clínico para ele me encaminhar? Ou existem algumas demandas que eu posso identificar e se é plano de saúde, está disponível lá no meu aplicativo, eu mesmo consigo marcar? Ou se particular, eu mesmo posso ir lá, né? Enfim, ter o contato, eu mesmo marco. Como é que funciona? Se você tem uma queixa na região anal, idealmente você deve ir primeiro no especialista sempre que possível, tá? Então, se você tiver acesso a isso, perfeito, maravilha. Entretanto, quando a gente está falando do SUS, a estratégia básica de saúde do Brasil, ela é estratificada de uma certa forma. E o paciente precisa passar pela avaliação do médico do posto, que é um médico que tem condição de avaliar o que é uma urgência, o que não é uma urgência, o que precisa de um especialista, não precisa, e encaminhar. E aí o paciente vai ser encaminhado para o fluxo, que aí vai mudar um pouco de acordo com o município ou o estado que o paciente está. Mas tem a especialidade dentro do SUS e o paciente vai ser direcionado. Mas aí depende, o tempo de espera vai depender do motivo pelo qual é esse encaminhamento, né? E ocasionalmente, em situação de urgência, procurar algum pronto atendimento, que vai ter ali um cirurgião habilitado para resolver pelo menos aquela urgência e direcionar para o especialista quando necessário. Eu acho que é importante isso, porque às vezes tem algumas situações em que a gente pode, seja no universo do particular, né? A gente está fazendo um recorte social, obviamente, mas dentro do universo do particular eu mesmo consigo marcar e aí eu economizo tempo, né? De ir direto. Bom, vamos falar uma coisa super boba, que muita gente não dá atenção, mas olha só que curioso. Em algumas culturas, Brasil, um país, né, continental, em algumas culturas era natural, e não tem tanto tempo, se bobear até ainda hoje pode ser que isso aconteça, de você fazer a sua higiene com sabuco. O que é sabuco, gente? Sabuco é aquele que tem espiga de milho, você tira ali o milho, sobra, né, aquele miolo ali de uma espiga de milho seca. Então tem no interior do Brasil aí, enfim, que se limpa com sabuco. Obviamente que você que mora aí numa capital, numa grande cidade, você usa o papel higiênico. Tem alguns que não são 4 folhas, tem uns que são mais... Existe uma forma certa de higienizar? Detalhe, se for um papel higiênico mais daquele poroso, corre o risco de machucar? Eu já ouvi falar que às vezes pode ser, tem muitos vazios ali, pode ser que tenha até sangue que saia, e isso pode até causar um certo alarde. Existe forma certa para fazer essa higiene? Existe. Existe a forma certa de fazer, que não é o sabugo. Depois você vai me contar de onde você traz essa história aí. Minha cidade, quando eu era pequeno, por exemplo, era muito comum, zona rural, o pessoal usava É de onde mesmo? São José de Jacuri, beijo Jacuri. Mas olha só, a higiene anal, ela acontece de forma adequada, ela tem que ser sutil, ela tem que ser gentil. A palavra é essa, gentil. Então, assim, não vou usar papel higiênico, não vou usar guardanapo, não vou usar nada que vai gerar atrito. Eu vou lavar com água e um sabonete neutro, tá? Sem muito perfume, sem muito cheiro. A região tem um cheiro natural que é típico, característico, então tem que estar limpo. Nunca vai ter cheiro de lavanda. Sim. Não tem que procurar. Naturalmente. Nem externa. E não tem que tentar colocar isso de forma sintética. Sim. Porque faz mal, irrita, vai absorver. A gente sabe que algumas fragrâncias hoje em dia podem alterar até os hormônios da gente. Então não tem por que usar isso, certo? Então assim,
Fez cocô? É lavar com água e sabão, secar com uma toalha macia. E secar de forma gentil, não é ficar gerando atrito ali, esfregando, porque isso é ruim. Isso inflama a região, isso aumenta a chance de ter outros sintomas. Então, assim, às vezes o paciente tem uma coceira super incômoda na região. Quanto mais ele lava, mais coça. Talvez o que ele está precisando é lavar menos, não deixar sujo, não é isso. Mas lavar o suficiente, de forma gentil, não ficar esfregando, passando bucha, papel, nada disso. Então, o certo é água e sabão. Às vezes, fora de casa, você não tem essa opção. E aí a gente recomenda um lenço umedecido, sem cheiro, mas de forma ocasional, não é a regra, entendeu? O papel higiênico não foi feito para isso. Primeiro que ele não limpa adequadamente. Se você pensar aqui, tá aqui sua mão. Seu ânus tem mais ou menos esse formato aqui. Se eu sujar isso aqui com uma coisa pastosa e depois eu passar só um guardanapo, não vai ficar limpo adequadamente, concorda comigo? Essas dobrinhas vão ficar todas sujas. Então é isso que acontece no ânus quando você usa o papel. Primeiro, não fica bem limpo. Segundo, fica irritado. Então, assim, a gente deve abolir o uso de papel higiênico para higiene anal. Certo. Entendeu? Maravilha. Bom, tem uma outra questão também que você falava sobre o uso de celular no banheiro. Hoje é uma realidade, as pessoas passam muito tempo sentado ali no vaso. E uma coisa que recentemente eu tive que lidar por conta da minha filha, que foi, inclusive, uma questão trazida pelo gastropediatra Fernando Bolino, um grande amigo, que ele falava sobre ser inadmissível que uma criança não tenha um apoio para os pés no momento de fazer cocô. E aí ele explica que sobrecarrega outras áreas musculares, que pode, enfim, um milhão de coisas. A gente tem aí os vasos sanitários que mais ou menos seguem um padrão, mas as pessoas têm tamanhos diversos. Isso é importante também a gente ter esse cuidado de, às vezes, se eu sou muito baixinho, o vaso é um pouco alto, usar um suporte também. Isso que vale para as crianças, também vale para um adulto. Você sabe que isso é importante independente da sua altura. Se você pensar lá nos primórdios, a gente fazia cocô de cócoras. Nós somos um primata, né? Então a gente fazia cocô como um macaco faz, de cócoras. Essa é a posição no qual o nosso intestino fica na melhor posição possível para fazer cocô. Só que a gente não faz cocô de cócoras já há alguns séculos. A gente usa um vaso sanitário. E aí o vaso sanitário deixa a gente numa posição não anatômica. Então o ideal é que eu fique numa posição próxima a cócoras. E aí como que eu faço isso? Usando um suporte embaixo dos meus pés. Aí tem gente que usa a lixeira do banheiro, enfim. Mas você acha pronto, banquinho de cocô, só jogar na internet aí, gente. Encaixa certinho no seu vaso sanitário, tem a altura ideal para você elevar o seu joelho, ou seja, esse ângulo aqui que vai formar entre o seu abdômen e a sua perna vai ficar pequeno, né? Você vai se fechar. Então você vai trazer o joelho para perto da sua barriga, ficando mais perto dessa posição de cócoras. E ela favorece o movimento de evacuar, entendeu? Então, o cocô fica mais livre quando você está nessa posição. Uhum. E isso, sei lá, ao longo de toda uma vida, a gente economiza de ter problemas, né? Com certeza. Diminui o esforço, né? Sim. Às vezes um paciente que tem uma queixa de uma constipação, assim, que é aquela mais obstrutiva, ou seja, eu sinto vontade todo dia, mas na hora que eu vou fazer, parece que o cocô está preso ali embaixo. Às vezes só uma alteração na posição de evacuar vai ser suficiente para aliviar e muito isso. Então, idealmente, todo mundo deveria fazer uso desses banquinhos, sabe? Boa. Ó, já vou deixar aqui, inclusive, um desafio, tá? Da doutora Suiane. Lá no Instagram dela, fazer um post falando disso. E a gente vai até fazer lá vou dar uma gugada lá nas lojas aí, pra gente ter uma ideia de modelos, né, desse banquinho que ela tá dizendo. Porque eu acho que eu vi isso numa casa só até hoje. Possivelmente não é uma... Você nunca foi no banheiro lá de casa, então? Porque eu acho importante, não deve ser caro, e acho que o benefício disso deve ser, enfim, muito maior. Muito grande. Bom, tem um outro assunto também que eu acho que é um grande vilão, assim, que é um exame, né? Colonoscopia. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse exame, como é que ele acontece. Até pra gente também tirar um pouco de medo das pessoas, né? Muita gente acha que ele é um exame obrigatório a partir de uma certa idade. Quero que você explique pra gente se realmente é. Ouço muito falar dele de mulheres, né? Não é... A gente fala ali muito sobre um exame que é fatídico, todo homem depois de uma certa idade faz, mas não ouço muito desse exame para homens. Minha mãe fez depois de uma certa idade, minha sogra, conheço várias mulheres que fizeram. Então eu queria que você falasse isso. Tem uma idade pré-estabelecida, eu preciso ficar atento a alguma questão que talvez possa derrubar essa idade, independente da idade eu procurar, e também falar sobre esse exame. Recentemente a Ivete Sangalo postou no Instagram dela falando sobre esse exame,
inclusive tirando um pouco dessa carga, né, de terror que é colocado sobre ele. Vamos falar um pouquinho dele. A gente está falando aí da colonoscopia. A colonoscopia, ela tem uma característica que nenhum outro exame tem, que é a capacidade de prevenir o câncer. Então, quando eu falo de colonoscopia, eu não estou falando de achar o câncer no início para tratar, o que já seria fantástico. Eu estou falando de prevenção, de evitar que o câncer surja. Porque o câncer de intestino tem uma característica que ele não nasce como câncer na maioria das vezes. Ele nasce como um pólipo que é benigno, que vai crescendo muito devagar ao longo de muitos anos, até 10 anos que vai demorar esse processo. Esse pólipo que vai crescendo, em um determinado momento ele se desorganiza. E aí é que ele vira um câncer. Se eu faço a colonoscopia nos intervalos adequados, eu tiro esse pólipo, ele não cresce e não vira câncer. Se eu pudesse ofertar colonoscopia para todo mundo na época certa, com o intervalo certo, nós seríamos capazes de prevenir mais ou menos 70% dos casos de câncer coloretal no mundo. Que é um dos cânceres que mata muito, inclusive. No Brasil, a expectativa é que ele vai ser, esse ano, o segundo câncer mais comum, tanto em homens quanto em mulheres. Então, eu estou falando assim de milhares de casos que têm a capacidade de prevenção. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Eu não peço a colonoscopia porque eu acho que o paciente tem câncer. Eu peço a colonoscopia porque eu não quero que o paciente tenha câncer. Então, não faz diferença se é homem ou mulher. O intestino não faz essa distinção. Não interessa se é homem ou se é mulher. Vai ser para todo mundo a partir dos 45 anos. Tá? Essa é a informação mais atual. Se a gente olhar historicamente, Ministério da Saúde, vai ter algumas publicações falando a partir de 50 anos, tá? E até 2018 era isso mesmo. Só que de lá para cá já saíram várias publicações, então a prática corrente tem sido a partir dos 45 anos. Isso eu estou falando de uma pessoa que está saudável, que não tem nenhum sintoma e não tem um histórico familiar importante. Sim. Porque se você tiver esse histórico familiar, isso pode mudar. Então a gente precisa saber o histórico familiar, principalmente dos nossos parentes de primeiro grau. Pai, mãe, filhos e irmãos. Esses são os que vão impactar de forma mais importante nessa diferença aí, entendeu? E aí pode ser que eu diminua esse intervalo, diminua muito. Se eu tiver um familiar que teve um câncer, eu posso começar aos 40. Mas tem casos, Nélio, que eu preciso começar a fazer colonoscopia, ou pelo menos uma retossigmoidoscopia, que é como se fosse uma mini colonoscopia, a partir dos 12 anos de idade. A depender do histórico familiar que tem aí. Então eu preciso saber do meu histórico familiar, é muito importante, tá? E você falou do pólipo, por exemplo. Há algum indício de que alguém, né, de que a pessoa tenha um pólipo? Há alguma mudança, né, sei lá, na rotina dele, sangra, dói? Não. Tem algum indício? Nada? Não tem, porque assim, as doenças intestinais, elas em geral são silenciosas. E é por isso que eu tenho que fazer o exame para prevenção e não esperar um sintoma. Porque quando eu tô com um sintoma, eu já tô pensando num diagnóstico, eu não tô pensando em prevenção mais. Só que as doenças são silenciosas, então um pólipo, ou mesmo um câncer de intestino inicial, demora para dar sintoma. Em geral, o sintoma vem na doença avançada. Então, eu não posso esperar o sintoma para procurar colonoscopia. Então, às vezes, você está aí com 48, 50, mas eu não estou sentindo nada, eu não vou fazer a colonoscopia. Que tem fama de chato, né? Todo mundo fala, é um exame chato, tem que tomar preparo, tem que tomar laxante, tem que tomar anestesia. É um exame burocrático mesmo. Não é um exame simples de ser feito. Mas, de novo, é um exame que previne o câncer. Entende a força que esse exame tem? Isso é muito importante. Assim, eu acho que não dá pra gente desprezar esse potencial. Né, a gente está falando de prevenção de um dos cânceres, como você bem disse, que deve entrar aí para os cânceres que mais matam no Brasil. Então, um desconforto desse não é nada, né? Então, diante do bem, né? Enfim. Falar nisso, tá com quantos anos, Nélio? Eu tô com 44. Ano que vem a gente conversa, então. Meu Deus, olha só. Bom, tem uma outra coisa aqui que é o seguinte. Muita gente confunde a colonoscopia, falando em idade, 44, com o exame de toque, que é diferente, né? É diferente. Completamente diferente. O toque retal, ele é exame físico, feito no consultório. E aí o toque retal, ele ficou famoso pelo urologista, quando a gente pensa em próstata. Então, se eu falar aqui em toque retal, você não pensa em mim. Você pensa no urologista, você pensa na próstata. Certo. Mas a próstata, ela não está dentro do intestino. O que acontece é o seguinte, o intestino está aqui e a próstata aqui, do lado de fora. Mas quando o urologista faz o toque, ele consegue passar o dedo por cima da próstata. Entender se ela está grande, se ela está mais dura, se ela tem um nódulo. Mas uma coisa não substitui a outra.
quando eu faço o toque retal no paciente, eu estou pensando em avaliar o canal anal, o reto do paciente. Então, até a posição do paciente durante o exame é diferente. Então, uma coisa não substitui a outra, tá? A necessidade do toque retal, ela existe para as duas especialidades, em momentos diferentes. Toda vez que você vai ao urologista e toda vez que você vai ao proctologista, você necessariamente vai ganhar um toque retal? Não necessariamente. Mas no proctologista, na primeira consulta, com certeza. A não ser que você se recuse. Porque eu só tenho como falar sobre a normalidade de uma coisa que eu tô vendo. Então, assim, a colonoscopia vai avaliar o quê? O intestino grosso e o reto. Mas o ânus eu vou avaliar no consultório. Então, o exame físico vai ser indispensável, pelo menos na primeira consulta, em intervalos regulares. Pensando em outras coisas, em prevenção de câncer de ânus também, né? Então, assim, eu não posso falar só de colonoscopia e fazer colonoscopia para intestino. O ânus também pode ter câncer. E esse diagnóstico é feito no consultório. Entendi. Só ver se eu entendi. A colonoscopia não é feita, então, no consultório. Ela é uma clínica, por exemplo, né? A colonoscopia exige um ambiente um pouco mais complexo do que o do consultório médico. Embora o proctologista pode fazer um exame de toque retal, que não tem nada a ver com o exame de próstata, é isso? O proctologista faz a colonoscopia. No treinamento da formação de um proctologista, ele faz a colonoscopia, mas ela não é feita durante a consulta. É isso, entendeu? Durante a consulta a gente vai fazer história clínica e exame físico do ânus. Ah, é porque eu tô chamando de toque retal, mas não, é um exame físico do ânus, que não é o toque retal. Que inclui o toque retal, entendeu? Entendi. O toque retal faz parte, mas o exame físico do ânus não é só o toque retal. Primeiro, você vai afastar a nádega, você vai olhar. Esse ânus tem cor normal? Tem alguma lesão ali? Uma verruga? Um plicoma, né? Depois eu vou fazer o toque. Aí no toque eu vou sentir a textura desse canal anal. Sim. Essa musculatura, ela tem força? Ele é um ânus que fica meio aberto. No reto, eu tenho alguma lesão? Depois eu vou fazer a anoscopia, que é um aparelhinho, mas é um aparelhinho pequenininho assim, ó, descartável. Que eu passo, ele é transparente. Aí eu olho as bordas daquele ânus por dentro. Sim. Né? Isso tudo é no consultório. A colonoscopia é no segundo momento, porque aí exige um preparo, exige que o paciente faça uma dieta, use laxantes, então não é feito no momento da consulta, entendeu? Mas a confusão que eu tinha feito já está esclarecida. O exame toque retal, ele pode ser feito pelo urologista, com foco ali na próstata, e ele também pode ser feito pela coloproctologista com outro foco, que é ali, né, a verificação do ânus, do intestino e tudo Exatamente. mais. Entendi, né? Perfeito. Nota 10. Muito bom. Bom, e tem um outro assunto também, vamos falar de futurologia agora. Lá vem. Tem um outro assunto, assim, primeiro eu queria entender um pouco se a gente já está conseguindo lidar com esse assunto com mais naturalidade. Porque, né, sei lá, meus avós, até talvez meus pais, tinham dificuldades até de pronunciar, né? Muita gente não tem vergonha de falar ânus, né? Fala aquele lugar, lá, não sei o quê. Lá onde o vento não bate, sei lá, tem umas coisas assim, né? Que a gente cria para se referir ao ânus, enfim, é só uma parte do corpo, né? Então eu queria saber de você que está lidando com as pessoas, com os pacientes no consultório. Tem melhorado? A gente tem conseguido um avanço nesse sentido de naturalizar o corpo humano, porque a gente está falando de saúde. E aí, indo na área da futurologia que eu falei, o que a gente tem tido de novidade nesse sentido, né? A gente já tem aí a expressão, o termo de estética íntima, de estética anal, questões que não são só estéticas, mas traz também um cuidado com a saúde. Queria que primeiro você falasse nos ambientasse sobre como lidar com esses assuntos hoje e o que tem de novidade no mercado. Eu acho que a gente vai levar assim, uns 200 anos para normalizar o ânus. As pessoas falarem disso assim, igual elas falam, eu tô com dor de cabeça. Eu acho que vai demorar muito tempo ainda. Tem melhorado, de fato, tem melhorado. Algumas pessoas já se permitem falar disso, mas tem muito preconceito. Tem muita gente que chega no consultório, às vezes, com 10 anos de sintomas, só vai quando não aguenta mais, entendeu? Pela dificuldade. Ou que chega na consulta e fala assim, não, eu tô com uma dor. Aonde? Ali aonde? Lá embaixo, doutora. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade em falar isso. Tem muito preconceito. Então, o que a gente vive hoje é um momento em que algumas pessoas estão super bem com isso e outras pessoas estão julgando, entendeu? Então, de um lado, a gente tem um time de pessoas que já naturalizou e fala assim, eu tô desconfortável com o meu ânus. Dói? Não, é feio. Tem uma pele, me incomoda, tá escurecido.
E tem do outro lado um grupo que vai falar assim, mas quem que tá preocupado com esse cara do ânus? Quem que tá vendo? Ninguém olha isso? E aí aquele debate, né, assim, cada um se preocupa com o seu e tá tudo certo, né? Eu acho que é isso que a gente precisa trazer pra discussão. Mas eu acho que falta muito pra gente naturalizar, falar sobre isso, entendeu? Muito mesmo, assim. E é o julgamento, eu percebo isso. Quando você fala sobre isso com mais naturalidade, sempre tem um grupinho que fica ali, mas que bobagem, ninguém morre disso. Mas não é só o que mata que é doença. Quando a gente pensa no conceito de saúde, eu tô falando do indivíduo como um todo, em bem-estar psicológico, social, espiritual. Então a estética vai entrar nisso aí, na autoestima, né? Claro que isso é um conceito de saúde também. A gente tem que parar de achar que não, se não mata não é um problema. Não é mais assim. Sim. Tem algum tempo, inclusive. Sim. E o que tem de novidade aí? A gente falei da estética aí, tem procedimentos estéticos para aquela região, tem procedimentos que não necessariamente são estéticos, porque pode melhorar, né, enfim, de alguma forma, a vida da pessoa. O que a gente vê crescendo assim de forma exponencial mesmo é o uso de tecnologias com laser para a região íntima, né? Tanto para cirurgias, então hoje a gente consegue usar laser para cirurgia de hemorroida, para cirurgia de plicoma, para cirurgia de fístula anal, cisto pilonidal, enfim, para diversas coisas, inclusive para clareamento íntimo, que é uma queixa que os pacientes têm. A gente sabe que a região anal é uma região naturalmente escura por outras questões, hormonal, atrito local, higiene inadequada, né? Então, assim, o clareamento da região, ele vai exigir uma manutenção. Não é uma coisa assim, eu faço um clareamento hoje, daqui 20 anos vai continuar clarinho. Não é dessa forma. Mas é uma coisa que incomoda muita gente, que incomoda na autoestima. Então, a gente pode sim fazer clareamentos, por exemplo, na região, que aí o clareamento é uma coisa que tem uma questão mais estética, não é uma questão muito funcional, de fato. Mas você pode usar laser, pode usar peelings para fazer clareamentos na região. E às vezes se associa as duas coisas. O paciente vai fazer a cirurgia com laser para um plicoma, e aí ele já aproveita e faz uma sessão de clareamento com aquele mesmo laser, usando programações diferentes, mas o mesmo equipamento, entendeu? Então isso aí tem crescido muito. A região íntima como um todo, na região da vagina também tem várias tecnologias de clareamento, de retirada de pequenos lábios, né? Preenchimento, rejuvenescimento, né? Porque com a idade ali você perde tecido mesmo e vai ficando mais enrugado, mais murcho. Isso impacta muito na sexualidade, que é um dos critérios importantes para a qualidade de vida e saúde. Então tem muita coisa para ser feita. A pessoa só precisa entender. E é importante a gente falar disso porque várias vezes o paciente não fala porque ele acha que ninguém se importa, entendeu? Às vezes ele está incomodado, mas ele fala assim, não vou falar sobre isso, porque isso não é doença, né? O médico não vai levar a sério isso. Na verdade, não existe isso mais. Se o médico te falar que ele não está preocupado com isso, você tem que mudar de médico. Sim. E eu li outro dia uma queixa de uma mulher, falando que ela queria inclusive que você trouxesse, porque me parece que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Que há um desconforto em usar biquíni. E aí ela falava, eu não vou me lembrar agora, não sei se é o plicoma, não sei. Deve ser o plicoma, provavelmente. Que aí ela fala que fez um tratamento, ela fez uma pequena cirurgia, e que né, enfim, resolveu uma questão dela que era estética, que era uma questão também de desconforto, e que também ao mesmo tempo ela estava cuidando da saúde. Quando a gente pensa assim, o ânus, ele não tem que ter nada para fora, ele tem que ser reto, né? E o plicoma, o que ele é? Ele é um excesso de pele que surge ali na região, geralmente associado a alguma agressão local. Uma crise de hemorroida, uma fissura, às vezes até uma cirurgia de hemorroida mais antiga que o paciente fez e aí ficou ali como se fosse uma rebarba, um excesso de pele. Então aquilo, apesar de não ser uma coisa necessariamente dolorosa, é uma coisa muito desconfortável. Sim. Porque incha muito na hora que vai fazer cocô. A calcinha fio dental é impossível. A higiene anal fica dificultada, porque aquilo fica muito mais sujo. A relação sexual anal fica difícil, né? Então fica tudo muito impactado por essa presença do plicoma. E ele não tem um remédio. O tratamento é com uma cirurgia, que antigamente a gente não fazia tanto. Quando eu fiz residência, quando eu me formei coloproctologista, eu aprendi dessa forma também. Isso aí não adianta operar, porque vai ficar do mesmo jeito, vai voltar. Mas é porque a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, entendeu? Então, um paciente que foi no consultório há 8 anos atrás e ouviu que, de repente, não era para operar o plicoma porque estava incomodando, mas não tinha muito o que fazer, hoje ele vai escutar uma resposta diferente, entendeu? A coisa evoluiu. Então, assim, dá para tirar
gera muito desconforto, impacta muito em qualidade de vida, tanto de homens quanto em mulheres, tá? Não é uma exclusividade feminina, acontece nas duas situações. Então a gente tem que sim como resolver. E é isso, se você procurou ajuda sobre isso há 10 anos atrás, te falaram que não tinha o que fazer, isso mudou. A medicina, ela evolui e a gente precisa ficar atento, porque uma coisa que antes não tinha solução, agora tem. Certo. E a gente falando, né, dessa queixa, que eu acho que muita gente talvez não se dava conta de que era esse o problema, ou de que tinha esse nome, e você trazendo como uma solução. Assim, tem uma outra queixa que seja também, eu não queria falar que é simples de se resolver, porque simples é um conceito muito relativo, mas sim, tem outras questões, vou dar um exemplo. Acho que na própria relação sexual, por exemplo, às vezes as pessoas não se sentem confortáveis por conta de alguma dor, de alguma outra questão, a própria fissura anal, por exemplo, e é uma questão que eu acho que pode se levar para o ginecologista ou outro médico, mas pode compartilhar isso também com um proctologista se isso for recorrente, né? Não, com certeza, porque assim, a gente precisa entender que nenhuma prática pode ser dolorosa, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu não pratico, por exemplo, sexo anal porque dói. Mas não é para doer. Primeiro, se os dois envolvidos estão de comum acordo e desejam e querem fazer, tem formas da gente melhorar. Tem gente que até tem prazer, mas tem dor e quer melhorar isso de alguma forma. E geralmente essa dor, ela não tem uma causa, sabe? É complexo. A gente precisa entender primeiro questões psicológicas, se não tem algum trauma envolvido aí por trás, né? Porque às vezes é difícil para a pessoa relaxar por causa de uma experiência anterior ruim, por causa de uma história ruim. Então, isso é importante. Segunda coisa, tá fazendo do jeito certo? Porque tem um jeito certo de fazer, né? Não é de qualquer jeito. A prática de sexo anal é diferente da prática de sexo vaginal. E a gente precisa entender isso também. Não acontece da mesma forma. Terceiro. Existe uma lubrificação que é natural no sexo vaginal, que não existe no sexo anal, né? E o ânus é um músculo forte. Ele precisa de mais excitação, mais relaxamento, de mais etapas para isso acontecer. Então precisa de um estímulo mais intenso para ficar, digamos assim, de forma que essa relação vai ser prazerosa. Identificar se não tem alguma doença, né? Às vezes tem uma fissura que está causando essa dor. Às vezes tem alguma hemorroida que está contribuindo para essa dor. Às vezes tem uma musculatura que é excessivamente forte, muito contraída e está contribuindo para essa dor. E tudo isso dá para ser resolvido. Sim. A maioria dessas coisas, inclusive, podem ser resolvidas no consultório, entendeu? Mas precisa externalizar, precisa verbalizar, precisa aceitar que aquilo não é o seu normal e que pode ficar melhor, entendeu? Uhum. Uma questão, voltando ainda no assunto do plicoma, é comum, acontece, por exemplo, quem teve uma perda de peso muito grande, sei lá, alguém que emagreceu muito e esse emagrecimento possivelmente tem algumas áreas ali do corpo como um todo que ficam mais flácidas. Isso pode chegar na musculatura na região ali anal? Não. Perda de peso, não. Até que não é uma queixa. Vai impactar muito, assim, em flacidez da região perianal ali, como um todo, né? Na vulva. Perde muito substância, então às vezes a vulva, né, a vagina fica mais murcha. Mas na região anal até que isso não tem tanto impacto, não. Pode ter outras causas, outros impactos na saúde física, mas na região anal especificamente até que não. Boa. Você falava agora há pouco sobre quando você fez a tua residência lá no início da tua carreira como coloproctologista. Eu acredito que quem estava ouvindo a gente ficou com uma certa curiosidade a respeito da sua escolha pela carreira, assim. Como é que se deu isso? Você, primeiro, só resgatando porventura, a nossa audiência não saiba, você se forma como um médico, a princípio é como se fosse um generalista, né, um clínico geral, e aí você vai fazer uma residência numa área específica e aí cada um escolhe a área que vai atuar. Como é que foi essa sua escolha? Para fazer coloproctologia, primeiro eu fiz uma residência de cirurgia geral, que é um pré-requisito, vamos dizer assim, e depois é que eu fiz coloproctologia, né? Essa é a pergunta que eu mais escuto no consultório. Nossa, doutora, mas por que você escolheu mexer com isso? Aí eu sempre respondo, ainda bem que eu escolhi, né? Porque se alguém tá doendo, alguém tem que resolver, né? Isso é importante. Mas, então assim, a coloproctologia é uma especialidade muito rica, né? Agora falando de um ponto de vista assim, um pouco mais técnico, um pouco mais médico, ela é uma especialidade que trata uma infinidade de doenças. Faço desde cirurgias enormes de grande porte para tratamento de câncer, até o tratamento de coisas muito funcionais ali, doenças que não são cirúrgicas, que são mais clínicas. Eu consigo fazer cirurgia, eu consigo fazer consulta, eu consigo fazer procedimento. Então, assim, é uma área que me atrai muito, que me brilha os olhos, porque é muito rica
Eu tenho uma variedade de coisas que eu consigo fazer ali e eu consigo oferecer várias etapas do mesmo tratamento para o mesmo paciente, entendeu? Então, assim, eu consigo dar um diagnóstico clínico, consigo fazer o exame para dar aquele diagnóstico, consigo operar para resolver aquele problema, fica muita coisa com a gente. E é uma coisa que ao longo da minha carreira eu vou conseguir dançar. Então, agora eu quero fazer cirurgia grande. Quando eu estiver lá com 70 anos, aí eu vou querer fazer só as minhas cirurgias menores, os meus exames, né? Com as pernas cheias de varizes, aí eu já não vou querer mais. Então, assim, permite essa dança, eu gosto bem. Muito bom. É uma questão que eu queria trazer também, que acho que pode ser um problema para muitos casais, talvez. Para além da relação, eu acho que a gente tem, talvez, né, quando se trata de um casal, esse convencimento é muito da mulher, que não vale só pro marido, né, o companheiro ali procurar um coloprocto. Acho que isso vale para qualquer questão relacionada à saúde. A iniciativa é ainda muito da mulher. Existe um alarme, um alerta das mulheres que são mais atentas às questões da saúde, e não só com elas, mas do próprio marido. Mas existe um alerta? Por que eu estou dizendo isso? Eu sou homem, né, tenho meu pai também, acho que a gente vive muito isso, tem tios, pessoas próximas a mim. Há uma dificuldade muito grande de levar esses homens ao médico ou de fazer com que no convencimento a gente consiga entrar com essa proposta na cabeça deles, a menos que realmente, como você bem falou, numa situação incontornável. Então, assim, existe, por exemplo, sei lá, uma consulta anual. Já aconteceu de você atender a esposa e o marido, que aí você já marca e já leva junto anualmente? Já. Como é que a gente pode ajudar esses homens aí mais cabeça fechada? No Brasil, culturalmente, a gente não faz prevenção, tá? Não só homens... Deveria, mas não faz. A gente não faz, assim, a gente deveria, mas populacionalmente a gente tem uma dificuldade com o conceito de prevenção, com o conceito de ir ao médico sem estar sentindo nada. Sim. Isso é um pouco melhor na mulher que vai ao ginecologista, e aí talvez por isso a gente perca um pouco menos de mulheres, porque aí o ginecologista já vai ali, já pede um exame de fezes, já direciona e encaminha. E o homem vai menos ao médico da saúde masculina, digamos assim, que é o urologista, que não trata só de homem, né? Trata de rim, de bexiga, então muitas mulheres também irão ao urologista, mas assim, é na questão da próstata que a gente consegue às vezes pescar esse homem e levar para outras prevenções. Mas culturalmente o Brasil não faz. O que acontece é que a mulher fica doente por menos tempo antes de ir ao médico, entendeu? Entendi. Então a mulher, ela sentiu, ela vai. O homem sente, aí sente de novo, aí sente mais uma vez. Aí a mulher fala assim, pelo amor de Deus, você vai ficar até quando desse jeito? Então aí os homens vão acabar com muita frequência recebendo diagnósticos mais tardios, entendeu? Mas assim, mesmo as mulheres, no consultório é muito raro a consulta de eu não tô sentindo nada, eu vi porque eu vi na televisão que eu tô com 45 anos e tinha que vir. Acontece, mas é raro, é bem raro. E a gente não tem uma campanha parecida de ordem pública, né, como a gente tem talvez, que se faz no Novembro Azul, para que os homens procurem um urologista, por exemplo. A gente até tem o Março Azul. Sim. Eu vou te interromper para dizer assim, o Março Azul é o mês de prevenção do câncer coloretal. Certo. Ele existe. Só que ele é um mês que ele é muito valorizado pelas sociedades das especialidades, ou seja, pelos grupos de médicos. Então, a Sociedade de Endoscopia Digestiva, a Sociedade de Coloproctologia, a Sociedade de Gastroenterologia. Mas não tem aquele apelo governamental, vamos dizer assim. Atingir a população. Então não tem aquela campanha que, assim, quando você vê em outubro, você vai ver lá os prédios públicos são todos cor de rosa, quando chega em novembro os prédios públicos são todos azuis, né? Isso a gente ainda não atingiu, mas a coisa tem melhorado, tá? Inclusive, era de outra cor esse mês, era em outro mês, e aí foi melhorando, foi crescendo. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, mas estamos engatinhando. E por isso que a gente está aqui, inclusive, prestando esse serviço, porque a partir dele a gente espera convencer mais mulheres, mais maridos, mais famílias, mais homens, né? Isso, exatamente. Tem uma outra questão que a gente não falou ainda, que eu acho que é importante. O quanto a alimentação está relacionada a uma boa saúde, não só digestiva, né? Porque a gente está falando de digestivo, mas também para um cocô saudável, né? Para uma experiência ali mais saudável. Todo mundo vai precisar, e aí isso é meio que universal mesmo, que tem algumas coisas que vão ser
boas para todo mundo, ou para quase todo mundo, e algumas que vão ser ruins para a maioria. Então, assim, a gente vê pessoas cada vez mais jovens doentes. E isso tem relação direta com o nosso estilo de vida, tá? Que mudou muito no último século, mas mudou principalmente em relação à alimentação. A gente está cada vez mais obeso, a gente come cada vez comida ultraprocessada, cada vez mais embutidos, cada vez menos vegetais. Então, a gente tem um movimento de adoecimento populacional muito motivado por essa alimentação. Então, assim, os alimentos embutidos, por exemplo, são reconhecidamente alimentos carcinogênicos, ou seja, que favorecem o surgimento de câncer, de vários cânceres, inclusive do câncer coloretal, tá? Então, assim, esse movimento, essa dieta, que é a dieta que a gente tem hoje, que é aquela dieta que passa no fast food, come um hambúrguer e à noite vai tomar uma cervejinha e abre um salaminho, é uma dieta que favorece muito o surgimento do câncer. E não só do câncer, eu tenho que pensar aí que se eu ficar constipado, vai favorecer hemorroida, vai favorecer fístula, assim, favorece o adoecimento como um todo do intestino e da região anal. Então, impacta muito. O que a gente precisa trazer é equilíbrio, né? Trazer uma dieta mais rica em fibra, mais rica em água, reduzir um pouco o consumo de carne vermelha, né? Quando consumir a carne vermelha, evitar aquela carne excessivamente passada, excessivamente queimada, a carne assim mais ao ponto seria melhor para a gente, além de ser mais gostosa. Então, tem formas melhores da gente fazer. Não é um desespero do tipo, nossa, corram para as montanhas e agora a gente tem que viver só do fogo e da água e comer verdura. Não é isso. Mas é trazer equilíbrio, entendeu? Certo. Tem uma outra questão também, essa eu peguei bem do... Lá vem. Peguei bem do seu Instagram, que é o seguinte, existem algumas transformações no corpo que estão ligadas, por exemplo, à idade, que estão ligadas à gravidez, como você bem trouxe. Existe um cuidado específico de cada idade? A própria grávida, por exemplo, ela tem um cuidado que ela precisa se dedicar mais? Inclusive até a ida espontânea, por exemplo, ao coloproctologista? A grávida, na minha opinião, deveria passar por uma consulta coloproctológica sempre. Porque existe uma tendência natural da grávida ficar mais constipada, ou seja, com o intestino mais preso. Sim. Por causa de alterações hormonais que são naturais da gravidez, né? Então, essas alterações vão deixar a digestão mais lenta, o intestino mais lento e ela tem uma tendência a ficar mais ressecada. Além disso, a grávida consome mais água. Então, às vezes, ela toma o mesmo tanto de água a vida inteira, mas ela precisa ser orientada que na gravidez isso deveria aumentar, né? Tem alterações anatômicas também da presença do útero grande, então mais no final da gravidez isso vai crescer ali também e vai impactar. Se você pensar em incidência de 30% de hemorroide na grávida, na minha percepção tem que fazer parte do pré-natal pelo menos uma consulta no proctologista de prevenção. Porque é muito mais fácil a gente prevenir do que a gente tratar, muito mais fácil. E se for uma grávida que já era constipada antes e que não tinha tratado essa constipação antes, que a gente precisa dizer aqui, ninguém é constipado. Do tipo, eu tenho que aceitar isso como uma condição de vida. Você está constipado por algum problema que a gente precisa resolver, tá? Para alguns pacientes vai ser adequação de dieta, vai ser o suficiente. Para outros pacientes, não. Mas a grávida precisa passar por uma consulta. Então, assim, a consulta para todo mundo, olha, eu não tenho nada, nunca fiquei grávida, estou ótima, vai ser aos 45, não tem histórico familiar, né? Tem o sintoma, a consulta vai ser em qualquer momento. Tem um sintoma novo, um sangramento, uma dor, uma alteração na qualidade das minhas fezes. E entendo eu que faz parte do pré-natal, a gente não manda, né, a grávida nutricionista, ela contratar um educador físico. Eu acho que a proctologia precisa entrar nisso, entendeu? Precisa entrar, porque senão ali com 19, 20 semanas, aí começam a vir todas já com crise de hemorroida, difícil de tratar. Por quê? Porque tem um monte de limitação de remédio que eu não vou poder usar durante a gestação, mas tudo que eu preciso fazer para prevenção eu poderia ter usado antes. E quando a pessoa chega numa certa idade, mais madura, vamos também derrubar um pouco desse mito, as pessoas tendem a achar que o seu intestino fica mais lento, você passa a ficar mais tempo sem fazer cocô, o que pode esconder, às vezes, uma constipação, né? Então não é porque você está mais maduro que você naturalmente vai ter um intestino mais lento e vai ter constipação. Algumas coisas do envelhecimento vão levar a uma lentificação do intestino, o que não quer dizer que eu não vá tratar. Então, te dar um exemplo. Mulher na menopausa. É comum uma mulher, depois que entra na menopausa, ficar com esse intestino mais lento, sabe? O que não quer dizer que ela precisa aceitar isso como sendo o novo padrão dela.
Quer dizer que ela precisa de orientação e cuidado para voltar a fazer cocô bem como ela fazia antes, tá bom? Então, algumas coisas, a pessoa mais idosa diminui geralmente o nível de atividade física, a maioria das pessoas, né? Então, isso também pode levar ao intestino mais lento. A dieta é mais difícil, às vezes a pessoa mais idosa, por ter um metabolismo mais lento, come menos. E aí, naquele comer menos, a proporção de fibra é muito menor, acaba comendo mais o pãozinho, o biscoitinho, e aí isso dificulta o funcionamento. Então, tem alterações que podem vir, de fato, com a idade. Tem alterações que são comportamentais e que são mais comuns na pessoa que envelhece, mas independente da causa, eu preciso entender que isso deve ter tratamento. Certo. Eu preciso fazer cocô bem do dia que eu nasci até o dia que eu morrer. Certo. Bom, e tem um outro assunto também que possivelmente você que está nos acompanhando se sentiu, de certa forma, impactado, porque teve uma imagem que, para além da internet, rodou aí, que foi a imagem da cantora Preta Gil usando uma bolsa de colostomia e entrando, inclusive, no mar, né, para nadar. Eu acho que isso ajudou, inclusive, a popularizar, acho que a Preta fez esse, né, de certa forma, prestou também esse serviço, o uso da própria bolsa, porque eu acho que quem usa deve passar por um estigma, por preconceito, e que eu, por exemplo, não sabia e descobri depois é que muitas pessoas conseguem ter uma vida razoavelmente normal, mesmo com a bolsa de colostomia. Tem no seu Instagram, por exemplo, uma grávida usando uma bolsa de colostomia. Eu queria que você explicasse o que é a bolsa de colostomia, em que situação que ela é usada, ou né, que ela serve, e se é realmente possível, assim como Preta Gil, por exemplo, ter uma vida né, relativamente normal com uma bolsa. Quando eu falo em ostomia, e aí eu posso falar em colostomia, ileostomia, jejunostomia, enfim, tem vários tipos de ostomias. É quando eu pego um órgão e conecto ele na minha parede abdominal para por ali entrar ou sair alguma substância. Então, às vezes, tem ostomias que eu uso para alimentar o paciente. Sim, que não pode, por exemplo, a via oral, aí eu injeto ali direto num, sei lá. Perfeito. Às vezes o paciente tem, por exemplo, um tumor de boca, não engole mais. Aí eu preciso colocar essa comida por uma ostomia. No caso do cólon ou do intestino fino, eu falo geralmente em colostomia ou ileostomia, que vão ser ostomias de saída, né? Que é uma víscera oca conectada na parede abdominal. Nesse caso é para sair, para saída das fezes, enfim. Tem muitos pacientes que vivem de forma definitiva com a bolsa. Isso é importante a gente entender porque muitas vezes lá no meu ambulatório, no SUS, onde eu atendo assim, uma quantidade grande de paciente, eu vou contar para o paciente que a cirurgia vai precisar de uma bolsa. O paciente fala assim: nossa, mas e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou viver? Aí eu falo assim, olha para a sala de espera. 1/3 dos pacientes que estão ali tem bolsa e você não sabe quem eles são. Entendeu? O paciente acha que a bolsa vai ficar na testa, que todo mundo vai ver. Se ficasse também, tudo bem. Mas não é. É uma coisa muito mais discreta e muito mais fácil de lidar do que a gente que não tem acha que é. Entendeu? O que acontece é que é muito impactante a mudança corporal que uma ostomia leva. Sim. Tá? É muito impactante para o paciente. Exige um cuidado? É óbvio. Não dá para você dizer, não, você vai fazer, a vida vai ser exatamente igual a era antes. Agora, você vai fazer o que você fazia antes? Vai. Com algumas adaptações. Você vai entrar no mar, você vai entrar na piscina, você vai ter vida sexual. E vi um cara correndo também, né? Tem um atleta aqui correndo como você. Tem esqueci o nome dele, mas famosíssimo, que ele faz Ironman com colostomia. Então, assim, nada, corre, pedala e faz tudo que tem que fazer com uma colostomia. É claro que exige adaptação, exige, né? Mas tem gente que faz qualquer coisa com a colostomia ou com a ileostomia. Certo. Então, assim, a gente precisa desmistificar, porque o paciente não tem um cheiro ruim, entendeu? Não é uma coisa que está compartilhada, ele vai compartilhar aquilo com quem ele quiser. Na maioria das vezes, vai ser algo com o qual ele vai lidar na intimidade dele, ele vai adaptar o banheiro da casa dele, ele vai ter que andar com alguns materiais para fazer troca, mas em geral ele consegue. E uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes é: as ostomias, elas salvam vidas. Sempre que vem uma colostomia, ela vem numa situação em que ela vem para dar qualidade de vida ou tempo de vida para o paciente, tá? É claro que nem toda cirurgia vai dar tempo. Algumas vão dar qualidade, porque alguns diagnósticos são feitos em um momento em que a gente não pensa em ganhar tempo. A gente pensa em ganhar qualidade, que é tão importante quanto, né? Eu preciso tornar o melhor possível aquele tempo. Então, a ostomia, ela vem sempre nesse contexto. É claro que o paciente que coloca a ostomia, na maioria das vezes, tem expectativa de tirar. Poucos são os pacientes que, na primeira cirurgia, a gente já fala assim, olha, essa veio para ficar. Mas tem esse caso, por exemplo,
Se eu tiver a doença no ânus e eu precisar tirar o ânus, não tem mais aonde eu conectar aquele intestino ali. Que inclusive foi o caso da Preta Gil, né? Inclusive foi o caso da Preta Gil. Então, essa colostomia vai ser definitiva. Alguns pacientes vai ser uma coisa provisória, porque naquele momento ele precisa daquilo para se recuperar melhor, porque naquele momento ele não aguenta uma cirurgia maior para já fazer essa emenda e tem que ficar para o segundo tempo, entendeu? Mas a colostomia, ela sempre vem para nos dar tempo ou qualidade. Então, a gente tem que ter esse pensamento. No momento em que o paciente compreende isso, ele aceita melhor. E aí, com o passar do tempo, ele vai adaptando, ele vai, como é que eu vou dizer? Ele vai entendendo, vai aprendendo a lidar, que é muito importante, porque no início do primeiro dia o paciente não sabe como que faz, como que troca, né? Ele pensa assim, eu vou trocar toda vez que fizer cocô, eu lavo, eu descolo, é fixa, não é? O paciente não sabe. E tem uma comunidade muito organizada, inclusive, que se apoia nesse sentido, descobrir que tem grupos, né, que se organizam para ajudar, inclusive pessoas que às vezes não têm condição de comprar o material. É uma comunidade muito fortalecida em torno disso. Tem muitos grupos, assim, às vezes grupo de terapia, grupo, né, de troca, de ajuda de material. Às vezes um paciente que tirou a ostomia doa aquele material que sobrou para um paciente que colocou agora. Então, assim, existem comunidades de apoio que são muito importantes, porque de fato o início é um pouco mais difícil, mas que depois você vê os pacientes se ajudando e convivendo e explicando, e é muito legal, porque assim, as pessoas entendem e com o passar do tempo vai ficando cada vez mais fácil. Sim. Essa é a diferença, assim, com 5 anos, em geral, o paciente considera que é muito mais fácil do que com 6 meses. Tem estudos, inclusive, mostrando sobre a qualidade de vida, que o paciente vai ganhando em qualidade de vida com o tempo de ostomia, ao invés de perder, entendeu? Sim. Muito bom. Eu ficaria aqui um dia, uma tarde, uma noite inteira, batendo papo. Queria saber se teve alguma coisa que te perturba, que te traz, assim, como assunto, que por acaso a gente não falou, porque a gente falou de muita coisa, né? A gente deixou alguma coisa fora. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar nos próximos episódios, mas hoje o que eu queria que a gente levasse, assim, de mais importante é aquilo que a gente começou, não normalizar o sofrimento. Boa. Não quero que a gente parar de normalizar o sofrimento, parar de normalizar o ser difícil, acabar com esse discurso de tem que ser guerreira, tem que ser guerreiro, Não, tá incomodando, tá doendo, pede ajuda, procura ajuda, porque às vezes um desconforto leve é o primeiro sinal que você tem para resolver, assim, um grande problema. Sim. E para esse serviço, para esse trabalho, né, de convencer as pessoas que falar da sua saúde tem que ser um assunto, né, direto, necessário, sem vergonha, sem tabu, a gente precisa de você que está assistindo a gente. Então, envia esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para a família, manda para aquele grupo lá da família, porque falar de saúde, acho que a gente só pode naturalizar o interesse pela saúde, a preocupação pelo nosso bem-estar, né, Suiane? Sem dúvida. E aproveita e já segue aí o Instagram, @DRASuiane, para você não perder, porque todo dia a gente está colocando lá informações que vão ser muito importantes. Você vai assistir a gente aqui no podcast, mas também vai seguir nas redes sociais para não perder essas informações. É isso aí. E certamente você também consegue acompanhar esse conteúdo nos principais tocadores de podcast, no YouTube e tudo mais. E lá também você pode clicar lá no sininho, né? Você pode, para receber as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Pode pegar o link do YouTube também e enviar para quem você quiser. Você só precisa distribuir aí esse conteúdo, fazer ele chegar em mais pessoas. Acho que é isso, né? É isso, obrigada. E até o próximo episódio de Papo Reto. Inclusive, quero pedir pro pessoal mandar sugestão de assunto, de dúvidas e tudo mais. Isso pode ser feito no seu Instagram ou ainda no canal no YouTube, por onde for. Só mandar dúvida, mandar assunto que a gente traz aqui. Pode até pedir para vir participar também, porque... Pode. A gente vai trazer aqui paciente, a gente vai trazer outros médicos, a gente vai trazer pessoas para falar dos assuntos, psicólogo, enfim. Todo mês vai ser alguém diferente para trazer assuntos que interessam a você e vão te ajudar a cuidar da sua saúde. Sem vergonha, sem preconceito e sem tabu. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais, então. Tchau, né? Tchau. Tchau. Valeu.